Olá, meu nome é José Guilherme Castro. Eu sou membro do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social da PUC-Rio, L2PS, e meu trabalho para a 52ª reunião anual da SBP se chama Luz, Câmera, Ação e Neuroticismo, Relações entre Preferências por Filmes e Personalidade. Tive como coautora Daniela Zimmerberg e como orientador o professor Dr. Jean Carlos Natividade, trabalho de 2022. Bem, a gente vai usar como modelo teórico aqui o modelo dos 5 grandes fatores, o Big Five. E ele explica a personalidade em 5 grandes fatores. Extroversão, que seria uma tendência a buscar estimulação externa. Abertura, que seria uma abertura a novas experiências e ideias. Realização ou conscienciosidade, que seria a tendência a estabelecer metas e cumpri-las. Socialização ou agradabilidade, tendência a adotar comportamentos pró-sociais e altruístas, e neuroticismo, tendência a experienciar afetos negativos e instabilidade emocional. E em relação aos filmes, a gente tem o papel da cultura no consumo da arte, em suas mais variadas formas, seja filmes, séries, enfim, histórias em quadrinhos. E aí talvez a busca por esses filmes também tenha relação com características disposicionais, ou seja, características concernentes à personalidade, mais do que questões externas, talvez. E aí nossa pergunta, então, de pesquisa foi: será que a preferência por gêneros de filme é diferente de acordo com fatores de personalidade? E para responder essa pergunta, o que a gente fez? A gente pegou um banco de dados com 646 adultos, sendo 73% mulheres, com média de idade de 29,6 anos e desvio padrão de 13,2. Em relação aos instrumentos, a gente usou a escala reduzida de descritores da personalidade, a RED 5, desenvolvida por Natividade Roots em 2015, e dados sociodemográficos. Em relação ao gênero de filme preferido, a gente fez o seguinte: a gente classificou isso como uma variável categórica. A gente pegou na nossa base de dados os filmes que as pessoas comentaram como sendo o preferido delas, abriu o site do IMDb, que é a maior base sobre cinema no mundo em relação a críticas cinematográficas, e a gente classificou os filmes de acordo com a primeira categoria que aparecia no IMDb. E aí a gente pegou, então, juntou 7 categorias diferentes: ação, crime, comédia, biografia, animação, drama e aventura, respectivamente com seus números de 1 a 7. E a gente, para verificar essas diferenças, a gente fez uma ANOVA. A ANOVA é uma técnica estatística em que a gente consegue verificar diferenças de média entre grupos em relação a uma variável contínua, que aqui no caso seriam os 5 grandes fatores. Então, em relação aos resultados, a gente testou para cada um dos 5 grandes fatores se havia diferença do fator para as categorias de filme preferido, de gênero de filme preferido. E a gente só encontrou essa diferença estatisticamente significativa, com P menor do que 0,001, para o neuroticismo. Os outros 4 fatores tiveram o P maior do que 0,05, o que indica uma não significância estatística. E aí, bom, a gente tem a nova é composta por 2 etapas. A primeira é para saber se tem diferença entre as médias, entre os grupos, e a segunda é se onde estão essas diferenças, né? E a gente constatou que essa diferença do neuroticismo variou apenas em relação à comédia e ação e comédia e crime, sendo que comédia foi o mais frequente, né? As pessoas com maior grau de neuroticismo, as pessoas com maior grau de neuroticismo tendiam a preferir comédia em relação à ação e ao crime. Mas bem, por quê? Afinal, por que que essas pessoas com tendência a assistir mais filmes de comédia do que de ação e crime pontuaram mais no fator neuroticismo? E a gente formulou uma explicação para isso, uma explicação possível, que é que pessoas com alto grau de neuroticismo, por definição, tendem a experienciar afetos negativos com mais frequência e intensidade. E aí, nesse sentido, quando elas se veem nessa situação de experienciar essa instabilidade emocional, afetos negativos, elas iriam em busca de filmes mais leves, como o caso da comédia, como uma forma de escapismo. Pode ser que seja isso que esteja acontecendo nesse caso. E bem, para concluir, novamente eu sou membro do L2PS. Meu contato tá aqui, é joseguilherme@gmail.com. E em relação ao Instagram, eu tenho uma página do Instagram para falar sobre psicologia e cinema, o Cinelab, e ao lado ali o arroba do nosso Instagram do laboratório. E abaixo disso, por último,
o nosso site, o site do L2PS, do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social. Então, obrigado por assistirem e um bom dia.